E aí vai aparecer a janela do PDF. E eu não consigo ver vocês depois que começa a apresentar aqui, mas aí vocês podem ir falando. Grazi, você quer começar a ler, começar a falar? Nossa, bora. Bom, gente, inicialmente aqui eu coloquei qual é a proposta do grupo mesmo, né? Então, é isso de ler linha a linha o livro, né? Origem do Sujeito, do Alfredo Eidenstein. Acho que a partir daí a gente pode já perguntar, fazer uma pergunta, né, fundamental, se vocês conhecem o Alfredo, se vocês já ouviram falar, tiveram alguma proximidade. Então, o Alfredo, ele é argentino, ele é coordenador, né, principal ali da Pola, que é uma abertura para outro Lacan, Presidente. é uma proposta, Uhum. ele é presidente, né, hoje, né, Nath? Isso, né? Então, e o Alfredo, ele tem uma pegada de pensar a teoria lacaniana, né, numa via mais epistemológica, assim, né? Então, de fato fazer uma leitura se amparando na metodologia, né, se amparando na origem da teoria e pensando, de fato, a leitura que o Lacan faz e da onde é que vem a leitura que ele faz, né? Então, assim, uma preocupação muito grande em pegar as outras áreas do conhecimento que o Lacan articula e a partir daí pensando a topologia, né, que é uma das problemáticas fundamentais, assim, do Lacan, né, para articular os conceitos do Freud, por exemplo, complexo de Édipo, né, o Lacan ele vai fazer uma leitura do complexo de Édipo bastante diferente, assim, né, não, aí é que está a questão, né, não é fazer um apagamento, né, não é fazer uma retaliação da teoria freudiana, mas sim uma continuidade, né? Então, o Alfredo, ele coloca isso, assim, né, que o Lacan, ele tem essa proposta de uma teoria sempre muito aberta, né, e não fechada, assim. E daí uma leitura também aberta dos textos do Freud, né? Então, o Alfredo ele vem aparecendo cada vez mais aqui no Brasil, né? Agora a gente tem a Pola, fundou ali em São Paulo há pouco tempo, a gente tem a Pola de Uberlândia, né? Então é uma galera que está bastante engajada nessa leitura mais epistemológica da obra do Lacan. E tem vários eventos abertos, assim, também, gente. Nós não participamos internamente, então acho que é legal da gente fazer essa separação aqui. Não é porque nós estamos nos propondo a fazer uma leitura, né, dos textos, e se aproximar do pensamento do Alfredo, né, das propostas do Alfredo, que nós estamos engajados dentro da Pola, né? A Nath, ela tem uma aproximação maior ainda, né, que eu estou completamente distante, mas, assim, eu gosto da proposta, então eu sempre tô junto com a galera, né? Tento me aproximar, porque eu acho que é uma leitura bem bacana. E a Nath, você está como o quê mesmo, Nath? É aderente da Pola. Então, a gente tem um programa de investigação científica, né, que a gente pauta as nossas investigações científicas também. Só que também não é porque lá eles têm uma diferenciação entre aderente e sócio, né? Então, o aderente, ele tem contato com alguns eventos, né, da Pola, que às vezes eu faço parte, nem sempre eu consigo participar de todos, mas eu e a Grazi, a gente está juntas também no evento que ai meu Deus, o Lindsay faz, que é da Pola também, né? Que a gente lê também um texto das estruturas clínicas do Alfredo. Então, a gente vai, assim, claro que a gente não está totalmente engajado dentro como membro, né, lá articulando, mas a gente vai tendo uma aproximaçãozinha, né, Grazi? O Luiz está perguntando o que é a Pola, né? A Pola, ela é uma sociedade psicanalítica que começou lá na Argentina e que tem outros polos em outras localidades da América Latina, né? E aqui no Brasil ela começou a aparecer mais depois da pandemia, assim, quando a gente teve mais o engajamento com as redes, né? Acho que o contato maior também, o acesso ficou maior, né? E aí de fato uma sociedade que se propõe a um programa de investigação científica, né, das obras do Lacan.
né? Então, acho que isso que é legal de ter em mente, assim, é de fato uma investigação científica, então é de um amparo mesmo metodológico, assim, da obra, né? Então, não é de fato estudar a teoria sem essa parte crítica de leitura, né? Uhum. Eu acho que a proposta deles inicialmente é essa, mas assim, é uma sociedade que tem os parâmetros assim muito bem alinhados, assim, né? Eles têm ideias muito bem estabelecidas, né? Então, de fato, a gente não quer se atentar a isso aqui, porque falta conhecimento, a gente não está dentro disso, né? Mas quem tiver interesse, a gente pode ajudar a entrar aí por esses caminhos, tá? Inclusive, né, o interesse de vocês pode colaborar muito com a nossa leitura aqui também, né? A pensar também o que essa galera está fazendo, né? A ler criticamente também o que o Alfredo está propondo, né? Então, pensando por aí. E principalmente, eles vêm bastante com essa proposta de desambiguar Freud e Lacan, né? Porque o movimento psicanalítico lacaniano, né, eles vão chamando de freudo-lacanianos, né? Não quer dizer que Freud é ruim e Lacan é bom também, né? Mas vai fazendo uma junção que vai apagando tanto algumas partes de um, tanto a parte do outro, né? Então é importante pensar que são duas teorias diferentes. Claro que Freud foi a base, né? Lacan vai ler Freud, mas vai pensar algumas coisas diferentes, e aí a gente vai tendo um movimento desse saber, desse conhecimento, da psicanálise, do movimento psicanalítico, desse campo de saber, né? Então, não é dizer, tal teoria é ruim, tal teoria é boa, e, né, uma é superior que a outra, mas para pensar das suas diferenças e semelhanças também que vão ter, mas separar ali, né, cada lugar, cada coisa num lugarzinho, de alguma forma que vão se articular, mas tem suas diferenças metodológicas, epistemológicas, né, Grazi? Sim, acho que isso até me fez pensar o quanto que o Lacan já é muito certeiro, assim, né, na sua teoria, de pensar o discurso enquanto algo, assim, muito, muito difícil, acho que impossível, né, no campo do impossível mesmo, de ser colocado como uma verdade fechada, né, assim. Então, tem uma diferença muito grande, né, daquilo que se diz àquilo que se escuta, né? Algo se perde aí no meio do caminho. Então, de fato pensar essa teoria como algo muito aberto, né? E que cada um vai tendo uma chave de compreensão, né? E a nossa tentativa é, de fato, ir aproximando, né, minimamente essas compreensões aqui, né? Acho que também a gente construir algo separado do que essa galera está fazendo, assim, né? Se a gente tiver um pouquinho disso, já é bem legal de pensar. Então, bora lá, né? A proposta é mesmo introduzir, né, como vocês falaram, que muitos estão iniciando na psicanálise, né, estão aí pegando algum Freud, Lacan e tudo mais. A nossa proposta é da introdução mesmo, né, de ir tateando os conceitos e tateando, aproximando essa leitura, discutindo sobre ela, tendo uma leitura crítica, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nos objetivos aí. E aí esse texto, né, foi um ensaio que o Alfredo fez, que ele teve essa ideia de pensar a teoria do Big Bang, né, e pensar a partir da teoria do Big Bang uma possibilidade de teoria de Big Bang do discurso, né, para daí a gente pensar essa questão da origem, né? Então, a teoria do Big Bang, né, essa teoria mais aceita até hoje pela comunidade científica sobre o surgimento do universo, tal, e pensar isso pensando para pensar o discurso, a origem do sujeito. Então, é uma proposta partindo daí. Acho que semana que vem a gente vai falar disso mais profundamente, né? Assim. E aí, a gente tem como um objetivo geral, e queremos, inclusive, que vocês contribuam com isso, né? O que vocês acham disso? Se a gente pode, inclusive, alinhar outros aqui, mas essa foi um inicial que eu e a Nath pensou. Que é pensar, a partir dessa pergunta fundamental, o que é o sujeito para Lacan. Né? E aí, como objetivos específicos, a gente tentar, né, ter essa leitura em lacanês, mas
visando transformar isso sempre numa linguagem acessível. Porque a gente tem muito disso, né, de escutar, que a galera não se aproxima de Lacan porque é uma leitura muito difícil e tal, né? Então, acho que quebrar com esse discurso que é muito fechado mesmo, né, e pensar, de fato, numa leitura onde a gente vá, assim, mesmo que na linha, né, e devagarinho, pensar o que é ali, né, o que está ali sendo proposto, e o que é possível de se interpretar, né? Então, balizar os conceitos fundamentais para a psicanálise lacaniana, que nesse texto o Alfredo ele traz vários conceitos, então a gente vai precisar parar, às vezes, um pouquinho, né? Ter que entrar em outros lugares para depois dar sequência na nossa proposta inicial, mas considerando que vai fazer parte uma coisa da outra. Talvez a gente vai precisar trazer outros textos aqui, né? Não obrigatórios de leitura, mas trazer para a gente pensar em outras coisas, né? Para a gente, inclusive, poder articular com a sequência do texto. Então, e compreender a proposta de Lacan em trabalhar a teoria freudiana em um conjunto com outros campos do saber, né? Que essa é a proposta fundamental do Alfredo. Engajar uma leitura tendo como base, né, a estruturação da teoria em seu caráter topológico, né, que é isso que o Alfredo vai nos aproximar do início ao fim, né, e ler criticamente a teoria a fim de movimentar os campos de estudo, né, isso é legal, assim, de pensar, para, de fato, a gente não ter essa leitura fechada, né, mas pensar criticamente, ver o que está cabendo aí, o que não está, né, o que é alvo da gente criticar, será que a gente pode pensar em outras coisas, em outros autores também, para poder contribuir com isso, né, e discutir, enfim, a prática clínica, né, a partir da teoria, que eu acho que isso é fundamental para nós aqui. O Luiz falou que já está atendendo, a Mariana não me atentei, não sei se ela comentou isso, tá, né? A Ana também, Ana? Tá? Nossa, então vai ser muito legal, assim, da gente ter essa troca, né? É um texto, gente, que é muito gostoso de ler. Assim, ele é fácil, né? Uma leitura acessível, assim. O Alfredo, ele se dedica muito nisso, assim. Todos os livros, os artigos dele sempre muito gostosos de ler, assim. Ele se aproxima muito ele tenta se aproximar muito da gente. Pelo menos eu sinto isso, né? Vamos ver se vocês... Mas acho que vai ser bacana, assim, da gente pensar, e ele traz também alguns exemplos, né, assim, principalmente culturais, no que tange os acontecimentos contemporâneos que a gente está inserido, né, que é bem legal. E aí, como perguntas de pesquisa, né, a gente pensando nisso como uma base para a gente sempre lembrar, né, quando a gente estiver lendo, nessas questões fundamentais aqui, que primeiro a gente pensou, né, em qual a diferença entre indivíduo e sujeito, no ponto de vista da teoria lacaniana, acho que fazer essa separação é fundamental. O Alfredo vai nos ajudar a pensar nisso bastante. Essa pergunta, né, é possível fazer aproximações, distanciamentos da teoria freudiana, da lacaniana, quando a gente fala em constituição do sujeito? O que é o corpo para Lacan? A partir dessas duas primeiras, acho que a gente já consegue pensar nas outras, né? O que é o corpo para Lacan? Existe alguma relação entre corpo e inconsciente? Como que ela vai se dar? Como que o corpo ele pode ser pensado nos 3 registros, né? Real, imaginário, simbólico. Aí a gente vai precisar falar um pouquinho desses 3 registros, né? O que se trata do real, o que se trata do imaginário, do simbólico? Claro que não vai ser, a gente não vai conseguir cessar isso, mas ter isso, assim, um embasamento disso vai ser fundamental para a gente pensar. E a partir dessa perspectiva de corpo, discurso inconsciente, é possível pensar em como gênero, raça, classe social e diversas outras coisas, né, atravessam e constituem os sujeitos? Acho que dá até para a gente pensar nisso, né? O que é esse atravessar, o que é esse constituir? Sim. Né? Que a gente estava pensando, né? Que a gente utiliza atravessar, constituir, porque o Lacan ele vai trazer essa questão da constituição do sujeito mesmo, né? E é muito curioso nessa relação do sujeito com o grande outro. Que aí que a gente vai poder pensar a partir desse grande outro, a partir do discurso, a partir da linguagem, né? Como o gênero, raça e classe social pode constituir os sujeitos também.
que ele se constitui, né, o sujeito pensando, adiantando um pouquinho, é desejo do grande outro também, né, o desejo do sujeito é o desejo do grande outro, que a gente pode ir pensando. E a partir disso que a gente chama de atravessamento, né, o sujeito, será que ele vem como algo estático? Que está ali, né, pronto, dado, e coisas vão adentrando ele, e ele permanece naquele lugar, né, ou a gente está falando de outras coisas aí, né? E essa questão da Constituição, né? Então, a partir do momento que é constituído, isso se fixa, né? Será que o sujeito é isso que vai sendo elaborado ao longo da vida, né? Será que ele vai sendo desenvolvido, né? Assim, pensando nessa ideia de evolução, será que se trata disso? Né? Então, são coisas muito bacanas assim, para a gente começar a pensar. Acho que a gente tem uma pergunta da Ana. O que é o grande outro? Nossa, não vai tudo uma pergunta. Eu vou voltar aqui. Tá aparecendo vocês aqui no compartilhamento ou continua a aparecer o PDF? Só para eu saber. Tá aparecendo o PDF. Ah, tá. Então tá certo. Então melhor assim, porque antes eu estava lá no PDF e eu não conseguia ver a carinha de vocês. E aí agora eu consegui voltar e não sair de lá. Então deu certo. Então, o grande outro. Eu costumo pensar, né, de uma forma bem simplória, é que o grande outro é uma cadeira vazia, que tem muito a ver com a cultura e com a linguagem. É uma cadeira vazia que vai sendo ocupada por várias pessoas. A mãe pode ocupar esse lugar, né? O pai pode ocupar esse lugar, a escola pode ocupar esse lugar, as instituições podem ocupar esse lugar, a própria lei social, né, a sociedade vai ocupar esse lugar, né? Então, a gente, de uma forma assim, Graça, você quer acrescentar alguma coisa? Para a gente começar a pensar o grande outro, né? Que a gente também ali vai falar, principalmente lendo Alfredo, a gente vai pensar que também é o lugar da bateria de significante, do tesouro significante, né, que vai oferecer também os significantes que a gente vai ir se articulando aos poucos e ligando e fazendo relações e construindo uma cadeia de significantes, mas algo assim. O que vocês acham? Acho que quando você traz esse exemplo fica legal, assim, né? Fica de fácil acesso para pensar, né? Mas quando me vem isso do grande outro, eu costumo articular muito essa ideia do que é a linguagem, né? E começar pensando a partir daí, eu acho que naturalmente a gente vai se deparar com isso que é da ordem das leis, assim, né? Então, das leis gerais, e que aí vai passando pelos discursos maternos, paternos, dos professores, o próprio psicanalista, né? Se não tomar cuidado também acaba entrando nesse lugar, né? Então, acho que pensar nessas leis que regem é muito importante, mas ao mesmo tempo não. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, assim, para não colocar essas leis num lugar de retaliação, sabe? Assim, então ela tá aí, tem isso do que é colocado, então a gente então tem que se livrar do grande outro, né? Como se, mas por que não, né? Isso faz parte da nossa Constituição, o que seria sem, né? Mas muito pelo contrário, a gente tem que criticar, né? Falar disso, porque isso também vai mudando ao longo da cultura, o que é que a gente vai fazendo, né? E que a gente vai fazendo com todas essas leis, com todas essas questões da dimensão cultural que vão nos atravessando, né? Então, é pensar no grande outro como algo que é basal para pensar na teoria, né? E que faz parte, que está ali, que a gente não vai se livrar, né? Mas é de ter, de fato, uma relação mais saudável, né? Uma relação mais possível e cada vez de menos sofrimento com essas outras figuras que representam, né? Que se a gente pode dizer assim. Né? Acho que para começar a pensar por aí, assim, que não tem como a gente se haver sem, né? Porque é ele que de fato está colocando a gente aí, né? Então, a partir do momento que a gente nasce, a gente já está inserido, né, na linguagem. A gente vai falar disso aqui, né? Então, não tem como a gente viver sem, não tem como falar que a gente não existe sem, né? Ele está aí como algo primordial, né?
somos seres, né, que estamos incluídos, né, quando nascemos, somos jogados na linguagem, no discursos, e aí tudo que já estava sendo construído historicamente antes de nós. Né? Então, não tem como a gente se ver separado totalmente. Né? Até o psicótico, ele não vai estar totalmente separado. Às vezes tem muito dessa, né? De uma estrutura psicótica, que ele vai, né, tá ali totalmente separado, ele vai estar foracluído da metáfora paterna, né, do nome do pai, mas não quer dizer que ele vai estar ali avesso, né, ao grande outro também, totalmente fora disso, mas depois também ser para uma outra questão, né? Mas nesse sentido. E vocês, o que vocês pensam? Diga aí, Ana. Gente, eu falo bastante, né? Assim, mas enquanto vocês estavam explicando sobre isso, eu até tinha feito outra pergunta sobre a linguagem. E aí vocês acabaram que responderam isso. Uma vez eu estava conversando com uma supervisora sobre um caso específico, e a gente conversou até sobre um conto do Edgar Allan Poe sobre a carta, sobre não entregar essa carta, sobre não falar diretamente. E ela falou sobre essa cadeira vazia. E agora, enquanto vocês estavam falando sobre essa questão do grande outro, eu lembrei muito sobre isso, sobre não falar diretamente, porque muitas vezes a gente recebe pessoas que têm alguns padrões muito rígidos. E a gente tem que comer pelas beiradas até para a gente acessar esses padrões muito rígidos e a gente conseguir chegar a desenvolver esse vínculo, tudo para a pessoa, e não combatê-lo, mas sim entender que esse grande outro, agora, fez com que a pessoa chegasse até ali. Então, não é extingui-lo, né? É literalmente viver com ele. Como que a gente pode... eu entendo, assim, né? Não sei se vocês podem falar, se eu estiver errada. Mas eu achei muito legal isso. Foi uma explicação que, assim, minha mente explodiu. Muito legal isso que vocês falaram. Eu não tinha pensado sobre. É mais, Mariana? Tudo bem, não tem problema. A gente, qualquer dúvida que ficar... Até abrir agora rapidinho, porque eu não queria interromper a Ana, mas só aproveitando. É só hoje, tá? É que já estava agendado, mas a semana que vem estarei no Tranquilo. Todo. Qualquer dúvida que tiver antes disso... Depois vocês passam algumas coisinhas pelo grupo, né? Sim, então, podemos passar. Por favor. Ah, mas vai ficar gravado também, né? Eu dou uma olhadinha aqui. Vai ficar gravado. Combinado, então. Obrigada, viu? Bom final de semana para todo mundo. Para você também. Sim. Então, Ana, e aí foi fazendo sentido essa questão aí da cadeira vazia, que às vezes algumas pessoas vão sentar, que vão representar, que vai trazer alguns significantes para a gente, vai trazer alguns significantes para o sujeito, que não é a gente, que não é pessoa, né? Tem essa separação entre o sujeito e indivíduo, sujeito e pessoa, que a gente está falando do sujeito do inconsciente, mas que vai ocupar esses lugares aí. Vai fazendo sentido. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade dessa questão do sujeito e indivíduo, porque ainda é difícil muito separar para mim, sabe? Mas vai fazendo sentido, até porque, às vezes, a gente ocupa esse lugar para os pacientes. Eu não sei se acontece isso com vocês. É muito facilmente a gente ocupar esse lugar, sabe? Às vezes. E sair dessa cadeira vazia, às vezes, é um processo complicado para mim, sabe? Sim. Acho que, assim, né, não tem como a gente pensar que isso é algo fácil de acontecer, né? Inclusive, quando a gente pensa que isso faz parte do nosso trabalho clínico, né, se haver com isso, facilita muito, porque aí a gente abre possibilidade de pensar o caso também incluindo isso, né? Também incluindo o lugar que a gente vai ocupando para cada paciente também, porque isso vai se modificando, né? A partir do caso, assim. Então, é muito legal de pensarmos que também somos um indivíduo ali, né? E a teoria, ela não dá conta de tudo,
né? Acho que ter isso em mente também é muito fundamental, né? Porque tem algo ali que é do acolhimento, tem algo ali que é de como a gente vai receber a pessoa que nos chega, né? Não dá para a gente fazer de tudo teoria, né? Não dá, assim. Acho que é legal da gente pensar na teoria como algo que nos facilita fazer uma leitura do caso, né? E isso, acho que a psicanálise lacaniana, ela colabora muito, né? Quando a gente fala de leitura de caso, a gente está falando de estruturação de caso, né? E daí a gente consegue, né? Agora, ali no mano a mano, no tete a tete, né? No eu-você, pô, tem muito mais coisas, né? Quem é Lacan na fila do pão ali? com o sofrimento do nosso lado ali, né? Não sei vocês, mas assim, eu tenho disso do sofrer, né? De como o paciente chega, afeta, né? Ali, Claro. o que fazer com isso, né? Então, a gente tem aquela ideia, né, do que o psicólogo lacaniano não abre um sorriso, né? Ele bota o negócio atrás, como chama aquele negócio? Outro dia um supervisionando estava falando disso, né? Que ele tinha essa ideia de que o lacaniano ele usa um chale, não sei, aquele negócio que a gente sei, uma perninha e fica assim, fumando charuto, né? Não abre nem a boca, né? Pô, fica ali totalmente avesso, né? Totalmente, né? Cara de paisagem, sem se afetar por nada. E muito assim, né? Acho que até com esse receio, assim, será que o que eu vou falar vai afetar, né? Vai adentrar, vai atravessar esse outro, isso vai prejudicar, né? O caso, vai contribuir com o caso. Acho que tem muito disso, né? A partir do momento que a gente consegue fazer essa separação, tipo, não é bem assim, né? Essa ideia de que o psicótico não pode deitar no divã, né? Coisas muito fechadas, verdades muito, muito enraizadas que a gente precisa, nossa, constantemente está abrindo, né? Porque não é para isso. E principalmente que quando a pessoa chega para nós no consultório, às vezes a gente vai ocupar essa função de grande outro que vai ter, né, que tem a ver também com o sujeito suposto saber, né, que é aquele que sabe do meu sofrimento. Eu preciso primeiro, né, pensar que esse analista, ele vai entender, me compreender, né, saber do meu sofrimento, para depois a gente sair desse lugar, né, para depois ir fazendo o manejo, né, desse discurso e colocando esse sujeito para pensar, essa pessoa para pensar, né, onde o sujeito vai aparecendo, né? Então, não tem como se ver separado disso, né? Do grande outro e como, né? A gente só vai ocupar uma função de causa de desejo sem ocupar antes, às vezes, em alguns momentos, e isso é também linear. Não é linear, na verdade, né? Vai mudar, não é numa linha reta, assim, né? Pode ser em alguns momentos que vá fazer um acolhimento maior, que vai pensar, né? Vamos ali, vamos pegar na minha mão. E alguns momentos, né? Peraí, vamos lá. O que é isso para você? Que significante que isso, né? Como esse significante está atrelado ao outro? Isso que você trouxe, né? A gente pode pensar nisso como. E eu acho que a partir daí a gente começa a entender, né, que nesse momento somos indivíduos. Né? Acho que o sujeito, ele não vai aparecer, ele está aí, mas ele só é possível a partir do momento que a gente lê, né, ele, a partir do momento que a gente coloca ele dentro da leitura, e tendo uma leitura dentro desse embasamento topológico. O sujeito não é uma coisa que está presente aí que a gente consegue enxergar. A gente precisa ler ele para ele aparecer. Né? A gente precisa tá trabalhando para ele aparecer, né? E aí essa distinção entre sujeito e indivíduo, se a gente não tomar cuidado, coloca o indivíduo como algo que não fosse cabível dentro da clínica, né? E somos indivíduos, assim, se a gente sair, vamos tentar fazer exercício de sair da teoria lacaniana, né? Tem isso do indivíduo, e a gente vai tentar abrir mão disso, né? Inclusive, você falando, né, eu fiquei pensando
em angústias que são comuns, assim, né, do início da clínica, que diz respeito a dinheiro, por exemplo, né, quando os analistas falam muito disso, né, como que eu faço com essa questão do dinheiro, né, porque eu tenho medo de perder o paciente, então fazer alguma intervenção, o paciente ir embora nunca mais aparecer, e eu estou contando com aquela grana para eu pagar minha supervisão, porque aí se eu não faço supervisão, aí como que eu vou atender o outro caso que restou, né? Então, assim, questões muito... E que vêm com outras coisas também, né? Pô, eu estou me atrevendo a clinicar, estou colocando isso como meu trabalho. E aí, se eu perco o paciente, eu perco o meu trabalho, né? E aí tem um monte de gente aí atrás me cobrando para trabalhar, né? Um monte de grandes gentes, assim, me cobrando que eu tenho que estar inserido no mercado de trabalho. O que eu faço com isso tudo? Né? E aí a gente vai pensar, é só teoria, basta? Muito difícil, né? Então, tem muitas outras coisas para além disso, que a gente tem que acolher, né, inicialmente. Como indivíduo, né, a lei da supervisão e tudo mais, a gente precisa comer. Como que a gente vai para a clínica de barriga vazia? Como que a gente vai para a clínica se a gente não tiver uma cama para dormir? Coisas básicas, assim, que é nosso trabalho, faz parte do nosso trabalho. A gente, né, como analista, a gente está trabalhando, né? E é muito curioso quando você traz, Ana, muito legal, quando você traz da carta roubada, né, que o Lacan tem um seminário dedicado, né, para falar desse conto da Allan Poe, né, da carta roubada, da carta que não é entregue, que é muito interessante, que vem sendo bastante discutido ultimamente em todo o movimento lacaniano. O Felipe Telles fala muito. Não sei se vocês já ouviram falar do Felipe Telles, que é um lacaniano da São Paulo. Muito interessante as aulas dele também. Ele que traz bastante essa questão. Eu peguei dele, e essa coisa de cadeira vazia, não sei de onde que ele pegou, né? Só sei que eu peguei dele. É uma didática que ele utilizou que eu achei muito interessante, muito, muito, muito fácil de se aproximar, né? Eu acho que... Ai, pode falar. Posso falar rapidinho? Eu queria só depois ver com vocês, assim, essas leituras complementares também do Lacan, para que eu possa também ir acompanhando essas aproximações, porque eu imagino que, conforme a gente vai fazendo a leitura, a gente vai conversando sobre, mas acho que vai ter que ter um trabalho também fora do grupo, para a gente poder realmente articulando esses conceitos, né? Senão, o nosso tempo aqui também é curto, né? A gente vai fazer 1 hora, então, depois, assim, se vocês puderem indicar algumas coisinhas para a gente começar a se aproximar um pouco, talvez não só leitura, se tiver algum podcast, algum vídeo, adoro assistir, porque para mim, assim, eu ainda fico pairando muito por cima, assim, desses conceitos, não é tão muito bem, né? E, enfim, acho que seria interessante também ter esse tempo de estudo, às vezes, fora do grupo, para quando a gente chegar aqui, conseguir ter essa aproximação maior com o que vocês estão oferecendo para a gente. Pode ser? Com certeza, Luiz. É uma preocupação que está surgindo do lado de cá mesmo, né? Porque quando a gente vai... não tem como, né? O Alfredo, ele já entrega muitos conceitos já, assim, esperando uma base anterior para que o leitor tenha, né? Então, é algo que a gente está pensando mesmo. E o tempo é curtinho, mas, de fato, a gente vai precisar ir devagarinho, né? Porque não tem como, inclusive, a gente entregar essas leituras para vocês e não falar delas aqui, né? A gente vai precisar dar uma pincelada mesmo, né? Sim. E aí, se ficar, né, a curiosidade, então, o próprio seguir o Felipe Telles no Instagram, ele às vezes divulga várias aulas lá, relâmpago, que é muito, muito interessante as aulas que ele divulga, ele tem uma linguagem muito acessível também para falar, né? Tem a revista que a gente estava pensando, umas revistas também, a Borda Lacaniana, que tem alguns textos interessantes, mas aí os textos do Lacan mesmo, eu acho que a gente vai trazer alguns trechos, algumas questões aí, né, Grazi? Sim, mas também outros textos chaves também, né, assim, mais fáceis, assim, de questões fundamentais,
de conceitos fundamentais e de fácil acesso mesmo, assim, para a gente poder pensar. Não é nada muito longo, muito teórico, não, assim, só para a gente ter como base para poder seguir, tá? A gente vai mandar no grupo, né, Nath, ali no grupo, e deixar também lá no Drive. No Drive. Já está no Drive o seminário que o Alfredo mais cita aqui durante o livro, né, é o seminário 11, né? Mas a gente vai trazer alguns trechos e falar um pouquinho melhor, né? Mas já está lá no Drive. Então, se quiserem lá aventurar, então lá no Drive também tem um livro da Revolução Negada, que até um pessoal está bastante articulado com a Paula também, que são vários capítulos e tem uma linguagem acessível também, mas a gente pode ir falando sobre eles, né? Tem até um capítulo direcionado para o sujeito, né, Grazi? Tem. Mas foi inclusive um desses que eu tinha pensado em passar para eles, Nath. A gente vai pensar direitinho aqui e a gente vai compartilhar com vocês para ser algo, né, sem ser jogado, assim, então pode ser uma leitura complementar nesse momento atual, nesse contexto, este capítulo, por exemplo. Bacana. Eu vou dar também uma pesquisada, se eu achar alguma coisa legal, eu mando lá no grupo. Tá? Isso, por favor. Ana, você estava falando da carta, né? O João Felipe Domiciano, depois você dá uma pesquisada, eu posso mandar lá no grupo. Eu participei o ano passado dos encontros que ele disponibilizou gratuitamente, ele é membro da Pola, e ele se dedicou nesses encontros a estudar o capítulo, a lição, né, do Lacan, que tem nos escritos sobre a carta roubada. E tá fantástico, assim. As aulas, elas estão disponíveis no YouTube. Eu vou mandar o link lá no grupo, caso você se interesse, tá? Tô por aí, né, gente? Eu tô pensando agora, né, nessa introdução, nesse livrinho aqui, a gente podia dar uma olhada nele, né, Nath, revisitar ele, pensar em algum capítulo que possa contribuir, que possa caminhar junto com o começo da leitura, né, porque semana que vem a gente vai começar, tá, né, porque senão a gente vai ficar muito, né, solta, assim, se pensar, tá, tem o PDF do livro inteiro, o que eu faço com isso, né, assim, pensando na gente aqui, né, eu acho que para ajudar a começar a leitura do nosso livrinho, acho que tem capítulos aqui que podem nos ajudar, tá? Então, a gente pede para vocês aguardarem aí, eu e a Nath, a gente vai trocar ideia, né? E aí a gente manda as leituras que podem contribuir para o nosso próximo encontro. Pode ser assim? Só uma dúvida. Em relação a essa leitura linha a linha, a gente vai ler todo o livro aqui, dentro do grupo? Ou a gente vai ler partes? Como é que funciona? A gente vai ler todo, assim, a intenção é ler todo o livro. A gente pode ir conversando sobre isso também. O que você acha, Luiz? Eu não sei, assim, eu não tenho muita noção, assim, eu nunca fiz um grupo de estudos, né? É a primeira vez que eu tô entrando, então eu tô aberto para ver como é que vai funcionar, acho que vocês que estão com a proposta, então estamos junto aí, a gente vai construindo junto também. É uma aposta, né? Pode ser que ela mude, a gente vai jogar e vamos ver o efeito que vai surtir. Sim. Aí, a partir do efeito que surtir, a gente joga alguma outra coisa, ou a gente pega de volta, a gente vê o que faz. Tá? A gente, semana que vem, a ideia é que a gente comece a ler. E aí a gente vai se deparando com algumas coisas. A partir disso que a gente vai se deparar, provavelmente a gente vai precisar sair um pouquinho disso aqui, entrar em outro lugar, mas a ideia é sempre retomar aqui. Vocês vão ver que é uma leitura, não sei se vocês chegaram a abrir, assim, a dar uma olhada. Não? Então, a hora que vocês pegarem, vocês vão ver que, assim, em um parágrafo, tem várias coisas já. Então, assim, a gente vai precisar constantemente sair e voltar. Eu acredito que vai ser legal, mas vamos ver o que a gente consegue aprontar aqui juntos. Vou deixar uma sugestão, mas não agora para, assim, uma percepção que talvez ajude a gente a pensar nisso também, né?
de organizar essas leituras, e às vezes se vocês verem que a gente não conseguir concluir, enfim, alguma coisa, se vocês acharem interessante concluir em casa, algumas partes, depois retomar no encontro, pode ser também que funcione. Show, show. Sim, sim. Né? Se vocês Isso, sentirem falta, conversando. assim, ó, acho que seria legal a gente dedicar um encontro, né? E vocês apresentarem alguma coisa para nós, assim, para deixar meio que em formato, sei lá, talvez uma aula, né? Assim, para a gente conseguir absorver um conhecimento mais estruturado para dar sequência no próximo encontro. Legal também, vocês falam para a gente, ó, a gente está com dificuldade nesse negócio em específico. Né? Então, semana que vem a gente vai se dedicar para falar só disso, tá? Então, a gente vai falando, vai conversando, assim. Porque quando a gente fala que ela é uma leitura linha a linha do livro todo, né? A gente nem sabe quanto que a gente vai terminar esse livro, né? A gente vai começar aqui no primeiro, talvez, né, a gente vai ficar um encontro inteiro numa página, né? Ali, talvez trazendo outros trechos, outros capítulos, aos poucos mesmo. E a gente pode ver. Esqueci que eu ia falar. Droga. Desculpa. Não preocupa, não. Nossa, eu preciso lembrar, depois eu falo para vocês. Assim, Luiz, quando você falou, né, sobre como funciona o grupo, eu propus, em conjunto com a Nath, essa ideia, porque eu adoro participar de grupos de estudo onde é linha a linha, assim, a leitura juntas, é um afeto meu, assim, né, então, aí que eu falei, acho que vai ser possível. Eu estava num grupo, a gente ficou ao longo de uns 2 anos para ler uma lição do Lacan, que é uma lição muito, muito gostosa, assim, de ler, mas que a gente não conseguiu também, sabe, terminar. A gente começou a surgir tantas outras coisas, mas tantas outras coisas, assim, que foi preciso a gente se atentar para elas, porque ninguém ia conseguir saciar a angústia e continuar com a leitura como se nada daquilo tivesse acontecendo. Aí foi preciso a gente abrir um outro espaço, né, para continuar a leitura com alguns outros integrantes, né, e deixar aquele espaço para aquelas angústias, sabe? Então pode ser que isso aconteça aqui também, né? A gente vai ter que ir construindo junto, assim, né? Então fiquem tranquilos, assim, né? Acho que é legal para a gente ir vendo como é que a coisa vai se dar. Eu tinha pensado nesse sentido também, de conforme a gente vai fazendo essas leituras, essas dúvidas, questionamentos vão aparecendo, a gente vai trazendo isso também para poder compor essa organização, pensar como que a gente vê esses conceitos que pelo menos para mim, assim, ainda são muito novos, né? Quero poder me dedicar para poder acompanhar, entender também, mas acho que dá para ir sentindo, né? Não precisa ter tanta ansiedade. A gente está totalmente aberta, né, para receber as dúvidas, para receber sugestões. Ó, peraí, tá rápido, peraí, não entendi isso, por favor, a gente quer essa troca, né, vamos, a gente está aqui junto, aqui, não tem essa de da gente, como fala, ser grande outro também, assim, não, dessa forma. A gente está construindo junto porque é um percurso do analista, né? Diga lá. Pode falar, Ana. Ana? Acho que ela travou. Voltou. Tá. Eu queria saber, porque eu vi que vocês fizeram mestrado, né? E se a gente poderia também, em algum momento, conversar sobre isso, porque eu queria também ter um direcionamento sobre. Eu vi esse ano sobre o edital da UFTM, sobre aluno especial, mas eu não deu, eu tive que caminhar por outro lugar. Mas eu queria saber de você. Travou aqui. Ela vai voltar. Travou. Oi? 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 Voltou com tudo. Voltou. Então tá. Deu para entender? A gente está na parte do... Você viu que abriu o edital, mas você não conseguiu participar.
Isso, Uhum. aí eu queria ver com vocês além do grupo, sabe? Assim, uma parte de vocês mesmo, da vida pessoal de vocês, se vocês puderem me ajudar, me auxiliar nesse caminho, porque Claro. a gente sabe, e aí eu quero fazer mestrado, mas fica uma pressão na minha cabeça, assim, sabe? Martelando, de querer fazer rápido. Mas eu tenho muita vontade de fazer e eu queria saber a experiência de vocês além do grupo, em algum momento, sem hora, sem local, sabe? Nossa, com todo prazer. Sim, e essa questão do aluno especial pode ser muito interessante, porque o aluno especial, você vai fazer uma disciplina, né? E você não tem, você está fazendo uma disciplina do programa de pós-graduação do FTM, o mestrado. Então, você vai ter o contato com os professores, o contato que vai ter colegas que tanto estão como aluno especial também, dependendo da quantidade de vaga, tanto estão como mestrando já. Então, pode ser algo bem interessante, assim. Eu até já fiz eu já fiz algumas disciplinas como aluno especial lá da USP, assim, na pandemia. Do nada eu me apareci lá na USP, na coisa. E assim, só para entrar em contato com o pessoal que estão falando, o que estão discutindo, e pode ser algo bem interessante, Ana. Está aberta ainda ou não? Eu acho que já fechou. Ah, tá. Mas aí eu queria ver mesmo essa questão com Uhum. vocês. Mas obrigada, meninas, pela disponibilidade de vocês. E agora eu vou ter que sair, eu tenho supervisão agora. Uhum. Tá? Muito obrigada, eu amei hoje, gostei muito de vocês, de rever o Luiz. Vocês vão ver o tanto que esse menino é especial, gente, é sério, eu tenho um carinho por ele. E aí, semana que vem a gente tá aqui, viu? Muito Show. A gente obrigada. também, acho que Combinado. também finalizar, não pode não, né? Estamos finalizando aqui já. Não é? Tá Belezinha? bom, gente. Obrigada, tchauzinho, gente. Até mais, gente. A Tchau, gente se Ana. vê semana que vem. Tchau, gente. Obrigado. Beijo até sexta que vem. Até sexta. Queria agradecer vocês. A gente vai acompanhando isso junto aí. Show de bola. Sim, com certeza. Beijão, a gente que agradece. Tchau. Tchau.